Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Salmos 121. É um salmo bastante conhecido, pelo menos para aqueles que leem a Bíblia, né? Que conhecem o Evangelho. E é um dos salmos que eu mais acho lindo, não é? Um salmo fala de peregrinação. As pessoas, quando elas iam para Jerusalém, elas iam entoando, né, esses salmos. Eu quero lê-lo com vocês. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 1, que diz lá: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? É ou não é um salmos lindo? Saber que temos alguém que vela, que zela, que está cuidando, não é, pelas nossas vidas. As mães, os pais, né, quando os filhos nascem, aí é bebezinho ainda, vai lá, levanta de madrugada, bota o dedo no nariz para saber se a criança está respirando, é ou não é? A gente faz um negócio desse, fica lá parado admirando, pois saiba que, ainda que a gente tenha crescido, Deus continua fazendo o mesmo conosco, não é? Fica zelando, cuidando, para que a sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, nos livrando de caminhos tortuosos, nos livrando da afronta do inimigo, da perseguição, não é? Então, mas quando a gente começa a ler, o que o salmista declara? Levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquele tempo em Israel, nos montes eram oferecidos sacrifícios para outros deuses. Então quando ele fala, levanta meus olhos para os montes, e aí ele responde, o meu socorro vem de Deus, significa que as coisas dessa terra, nada tem o poder de ser um socorro, algo que transpassa, não é, qualquer situação, a não ser o nosso Deus. Porque existem socorros sobre essa terra, gente? Existe? Claro que existe. Existe pai, existe mãe, né? Existe financiamento de banco. Não é um socorro? Momentâneo, resolve a vida? Não, você tem que pagar. É ou não é, gente? Você está com frio, dá uma sacudida quem está perto de você, fala assim, você veio para o culto. Fala assim, o culto é participativo. Fala assim, você trate de responder, senão daqui a pouco ela vai mandar a gente dar 5 pulinhos também, que nem faz com os jovens. Aleluia, desse jeito. Então existem socorros sobre essa terra? Sim. Está vendo como você melhorou? Olha, o medo de dar 5 pulinhos. Então existem socorros? Existem. Mas esses socorros, certamente eles são o quê? Eles são limitados. Eles vão até um certo momento. Porque quando a gente fala de financiamento de banco, o banco financia todo o valor que você quer. Só que não, ele te financia um determinado valor. Muitas vezes o nosso pai e a nossa mãe, por mais que queira o nosso bem, não dá para satisfazer, não dá para socorrer, não é, e nos ajudar em momentos adversos. Da mesma forma, nem todo o dinheiro do mundo é capaz de trazer cura, é capaz de trazer paz para um coração aflito. Então existem socorros? Existem, porém eles são o quê? Eles são limitados. Mas aqui a gente faz a seguinte pergunta: por que Deus pode ser o meu socorro? Por que a gente pode declarar? Pergunta aí para quem está perto de você, fala assim, por que Deus pode ser o meu socorro? Você sabe responder? Porque muitas vezes nós vamos falar com alguém acerca do Evangelho, e a pessoa fala assim, mas eu já fiz tal coisa, e parece que Deus não me respondeu, não é? E a gente vai falar que Deus pode ser o socorro, mas de repente, e aí? Não é? Então, primeira coisa, Deus pode ser o nosso socorro, porque Ele é o quê? Ele é onipotente. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os mares, criou os luminares, criou todas as coisas que existem pelo poder
da sua palavra. Então, pelo seu decreto, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele institui reis e destitui reis. Ele abre portas, Ele fecha, Ele repreende a ação do inimigo. Então fala assim, repete comigo: Deus pode todas as coisas. E Deus faz tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que lhe agrada. Cabe a gente o quê? Se encaixar dentro dessa vontade. Outra coisa que Deus, por que Deus pode ser o nosso socorro sempre presente? Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Tem como fugir de Deus? Você fala assim, eu vou me esconder lá no porão, Deus não vai me achar. Não, Deus vai achar. Se a gente for no meio do deserto, pode não pegar sinal de GPS nem de celular, não é? A Claro, a Vivo pode até não te achar, mas Deus te acha, não é? Então, conforme nós lemos, a Bíblia fala o quê? Que Deus é como a nossa sombra. Então Deus está em todo tempo, em todos os lugares. E se Deus está em todos os lugares, Ele pode ser esse socorro sempre presente. Ele não é daquelas pessoas que falam assim, viu, conta comigo, se precisar de qualquer coisa, só me ligar que eu venho correndo, até que tudo vai bem. A hora que tudo vai mal, você fala, oi, sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Você fala, uau, mas tipo assim, não era para contar com a pessoa? Não é? Então aí descobrimos que existem pessoas que fizeram votos, fizeram promessas para a gente, mas elas nos largaram na mão. E Deus é chamado como quem? O Deus da guerra. Fala assim, o meu Senhor é o Senhor dos exércitos. Como o Senhor dos exércitos, Deus não foge da batalha. Conta aí, fala assim, Deus não foge da batalha. Muito pelo contrário. Ele não vira as costas para a gente, não é? Ele ainda declara que Ele batalha as nossas guerras, Ele milita as nossas batalhas, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos adestra. Outra coisa que nós podemos aprender nessa passagem, o problema é que muitas vezes as pessoas buscam a Deus depois de estarem estrupiadas, depois de buscarem todos os recursos possíveis e imagináveis, quando na verdade Deus deveria ter sido a primeira opção. Deus não quer ser a última opção na nossa vida, o último recurso. Olha, eu estou indo para Deus, estou na igreja hoje, porque eu já tentei de tudo nessa vida. Deus não quer que você tente tudo na vida. Deus quer que você busque Ele em primeiro lugar. Deus quer ser o nosso Deus, quer ser o Senhor, quer ser aquele que conduz os nossos passos. Deus quer que nós venhamos buscar a sua face. Mas isso aí não é só para pastor, não, isso aí para todo mundo. É para mim, é para você, é para quem está aí do seu lado, é para todo mundo. O Senhor quer direcionar os nossos passos e não quer que nós venhamos tropeçar. Mas quando é que a gente consegue fazer isso? Quando de fato nós descansamos à sombra da sua onipotência, quando nós ouvimos a sua voz e aplicamos a sua verdade na nossa vida, quando nós não queremos fazer a nossa vontade, né? E muitas vezes em querer fazer a nossa vontade metemos os pés pelas mãos, nos precipitamos. Então Deus quer ser o quê? O Senhor das nossas vidas. É muito bonito declarar que o Senhor, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas Deus não quer ser apenas o socorro lá da última opção. Deus quer ser o quê? Aquela pessoa que está sempre presente em cada um dos nossos dias. A Bíblia deixa claro que no mundo nós teremos aflições, mas que para termos bom ânimo, porque o Senhor vai estar conosco. Amém? Mas se mantemos comunhão com Ele, as adversidades se tornam o quê? Comuns na nossa vida. Você fala assim, está tudo certo, está tudo tranquilo, porque o meu Deus não dorme. Então se o meu Deus não dorme e Ele tem a minha vida sob seu controle, significa que eu posso descansar. Você pode declarar isso? Senhor, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, e já que o Senhor está no controle de todas as coisas que me diz respeito, eu sei que o Senhor não dorme, eu sei que o Senhor não cochila, e por conta disso, meu Pai, eu posso descansar. Que nesta noite
Eu não sei qual é a situação, qual é a adversidade, ou a indecisão que paira sobre o seu coração. Apenas adore e louve ao Senhor. Faça dele não apenas o seu socorro, mas faça dele o Deus presente em todos os dias da sua vida. Não é que nós venhamos viver para ele, que nós venhamos correr para ele, que venhamos buscar conselho em cada decisão que formos tomar. Se vamos ter uma conversa difícil com alguém, peraí, deixa eu pedir orientação para o Espírito Santo. Eu não quero me precipitar, eu quero comprar algo. Eu sempre digo que Deus supre necessidade, Deus não supre vaidade, amém? Então, para as vaidades, a gente precisa consultar a Deus para saber se a gente tem a permissão dele, porque às vezes ele vai falar, pode ir, pode fazer. Outras vezes ele vai falar assim, não, espera um pouquinho que ainda não é a hora, não é? Outra hora ele vai falar assim, deixa quieto, guarda aí e se mantenha naquilo que é necessário. Mas quando é que a gente não mete os pés pelas mãos? Quando estamos conectados no Senhor, amém? Você pode declarar assim comigo, Senhor, Tu és mais do que o meu socorro, a minha alma se alegra e se regozija no Senhor, o Deus da minha salvação. Senhor, eu sei que Tu estás à minha volta como a minha sombra. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, e por conta disso, eu posso me lançar aos Teus braços, sabendo que o Senhor é aquele que me segura nas Suas mãos, e que não permite que os meus pés tropecem, e que eu não venha vacilar. Eis-me aqui, Senhor, eu quero encher os céus dessa cidade com os cânticos dos meus lábios nessa noite, Te louvando e Te exaltando, pois Tu és o meu Deus, e eu quero ser em todo tempo e em todo lugar o Teu Filho amado, gerado no Senhor. Amém.